tem bastante dúvidas de se vai ser diferente do ano passado, né, para quem fez como teste, e também em questão de organização de prova. É bem puxado e o ritmo é bem acelerado. É uma pergunta fácil, que é só raciocinar aí por conta que a gente não está tão focado. Ansiedade, a gente acaba errando por vacilo. Atrapalha até porque a gente tem simulados e tudo mais para saber mais ou menos como vai ser no Enem. É mais ansiedade que controle sobre isso, porque meio que atrapalha também na hora de fazer as questões. Para ajudar essa galera que vai fazer o Enem, nós preparamos um programa especial. Nessa reta final não dá para recuperar o tempo perdido. Então, o que fazer? Intensificar o ritmo de estudo ou descansar? Como se alimentar bem para dar tudo certo na hora da prova? E ainda como controlar a ansiedade durante o exame? Essas e outras perguntas vão ser respondidas pelos professores do Colégio Unesc e também por uma nutricionista. Ficou curioso? Também tem dúvidas? Então acompanha o programa Unesc TV Especial Enem. Este ano, mais de 5 milhões de pessoas se inscreveram no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. As primeiras provas serão domingo, 4 de novembro. Além da redação, os candidatos deverão responder 90 questões objetivas de linguagem e ciências humanas. A segunda etapa do Enem é dia 11 de novembro, com as provas de ciências da natureza e matemática. Agora a professora Heloísa vai dar algumas orientações para quem vai fazer o Enem. Bem, essa última semana é momento de focar naquilo que você já aprendeu. Dificilmente você vai abrir conteúdos novos para começar do zero agora. E se você fizer isso, pode ser que gere mais angústia, porque você vai ter que começar do zero alguma coisa e o momento pede revisão. E uma coisa bem interessante de se fazer nesta última semana é refazer as últimas provas dos últimos 3 anos no mínimo. Assim você consegue ter mais intimidade com o estilo de prova do Enem e consegue também fazer uma revisão pela própria prova dos conteúdos que mais caem nos últimos anos. No dia anterior da prova, procure descansar. Não é momento de você revisar tudo aquilo que viu durante o ano, porque isso pode gerar mais ansiedade ainda. É momento de descansar, ter um bom sono, comer bem, tomar bastante água, para que esteja o mais tranquilo possível no domingo. Surgem numa única questão vários conteúdos embutidos nela. Por exemplo, se for trabalhar a parte de reação, o aluno ele tem que estar observando que ali vai envolver muitas vezes o número de oxirredução, que ele sabe do que se trata, vai trabalhar muitas vezes na reação os calores de reação, que é a parte da termoquímica, pode trabalhar a questão da cinética, que convém com relação justamente à velocidade das reações e assim, sempre observando com o máximo de atenção nas entrelinhas os questionamentos que vêm. Muitas vezes a questão ela vem recheada, digamos assim, de conteúdos que não diretamente são aplicados à química em si. O final do ano está chegando e com ele uma das épocas mais aguardadas e temidas pelos estudantes, que é a prova do Enem. Por isso a gente veio aqui conversar com uma galera do terceirão para passar umas dicas bem legais e tirar as maiores dúvidas para quem quer fazer bonito na prova. Oi, meu nome é Vitória. Então, Vitória, qual é a tua maior dúvida, assim, referente ao Enem? Estás muito ansiosa? A gente sempre fica ansiosa em questão de futuro e em questão dessas provas, né? E como faz pouco tempo que o Enem mudou várias coisas que eles mudaram na prova, assim, a gente tem bastante dúvidas de se vai ser diferente do ano passado, né? Para quem fez como teste. E também em questão de organização de prova.
A questão do Enem envolve muita qualidade de leitura, mais até que quantidade. Então, é muito importante se concentrar na leitura dos enunciados e tentar lê-los uma vez, no máximo 2. Se você fizer a leitura, partir para uma próxima questão e deixar essa para depois, pode ser que você não tenha tempo de voltar e revisar todas aquelas que estavam na dúvida. Então, aproveite o momento que estiver lendo o enunciado e já tente escolher a sua resposta a partir deste momento de leitura. Uma questão que eu tenho é sobre o tempo da prova, como eu posso aproveitar melhor o tempo para resolver todas as questões sem não deixar nenhuma em branco. Não perder a concentração. Exato. Concentre no momento de leitura do comando. Faça uma, no máximo 2 leituras do texto de apoio e faça a sua escolha com segurança. Uma dica bem clichê para alguns, mas pode ser novidade para outros, é não ficar arriscando muito na dúvida sobre as questões escolhidas. A primeira que você escolher tende a ser a questão certa. Muita gente escolhe de primeira e depois vai lá e assinala a outra questão achando que é a certa. Normalmente, em grande parte das vezes, a questão correta era aquela que você tinha escolhido primeiro. Então, confie na sua intuição. Mas, tipo, a minha dúvida mesmo é, tipo, se o Enem, tipo, eu fazendo, tirando uma nota, mesmo, tipo, não sendo um curso muito requisitado, ele vai me ajudar, tipo, ter uma bolsa na graduação. O Enem é uma prova com várias possibilidades, por isso você não precisa saber exatamente qual profissão quer seguir ou qual curso quer escolher a partir da prova. Você pode escolher isso depois. O importante é realizar a prova com qualidade e concentração. Depois, você pode usar a nota do Enem para tentar a bolsa do ProUni, que é um sistema que funciona em várias universidades do país. Você pode tentar o FIES também, que é um sistema de financiamento estudantil, onde você pode deixar para pagar depois de formado parte da sua graduação. O que fazer é tomar ciência daquilo que a prova propõe nas suas 45 questões. É uma prova basicamente de cálculo, né? Apesar que o texto fala de matemática e suas tecnologias, mas as 45 questões elas exigem bastante cálculo e conhecimentos de algumas fórmulas. Não é necessário o aluno decorar as fórmulas, mas entender qual é a proposta de cada questão. Para enfrentar a maratona de provas do Enem, além de estudo e concentração, os candidatos precisam se alimentar bem. Nada de descontar a ansiedade na comida. A nutricionista Tami Colonetti vai dar algumas dicas de escolhas alimentares saudáveis para esse período de provas. É sempre importante se manter alimentado e evitar longos períodos de jejum, períodos sem se alimentar, porque é importante estar fornecendo glicose, né, para o cérebro, para a questão de concentração, ele também vai auxiliar. Então, durante o dia da prova, é importante fazer todas as refeições, né? Tomar um bom café da manhã, consumindo pão, de preferência os alimentos integrais. Então, é importante assim, consumir bastante saladas, né? Folhas verdes e outros legumes também. Consumir alimentos, fontes de carboidrato, como o arroz, o macarrão, sempre preferindo a versão integral, que vai fornecer energia por um tempo maior, porque tem uma digestão um pouquinho mais lenta. As carnes, então carnes ou de frango, carne de boi, carne de peixe, sempre a parte mais magra da carne e assada, grelhada ou cozida. As frutas vermelhas, né, e arroxeadas, que são ricas em antioxidante, também é muito importante para o funcionamento da parte cognitiva e também memória. As castanhas, né, as oleaginosas, que também é rica em nutrientes que também ajudam a memória.
Frutas secas, aqui eu trouxe a opção do damasco, ameixa, são frutas fáceis de levar e a gente também não precisa se preocupar com a questão do período de armazenamento. Morango também é rico em antioxidantes, que a gente tem que pensar nisso. Uma outra opção também são os biscoitos na versão integral. Esses aqui são cookies integrais com cacau, chocolate. E o chocolate, ele também, além de ser rico em antioxidante, ele também vai fornecer glicose. E claro, sempre lembrar da água, que para se manter hidratado, porque é uma prova muito extensa, então a gente precisa estar não só cuidando da parte da alimentação, mas também da hidratação durante a prova. Então essas são as dicas, né, para ter uma boa alimentação, tanto na véspera quanto durante a prova, algumas dicas de alimentos para estar sendo levados e uma boa prova a todos. Em relação à geografia e ciências humanas e suas tecnologias, o aluno tem que ficar ciente de que as revoluções industriais, bem como a parte da urbanização, sempre estão presentes na prova do Enem. E nesse contexto, também é interessante ele estar ligado nas questões de tecnologias, que são aplicadas às áreas tanto da geografia quanto da história, sociologia e filosofia. Dentro disso, o aluno não pode esquecer também de estar preparado para fazer links com a própria redação, porque muitas vezes nas provas de ciências humanas, o tema da redação ele pode estar intrínseco ali, misturado já na própria prova de ciências humanas. Falar de redação é um pouco assustador para os alunos, justamente porque é uma prova que tem peso grande para a avaliação, ou seja, o aluno recebe uma nota 1000, que é o máximo, nesse texto que será somado junto às outras notas. Os alunos se preocupam muito com o tema. O tema a gente sabe que pode cair em relação ao Brasil, isso é certo. No mais, qual a temática de fato definida, não sabemos, mas a preocupação maior não é saber o tema, mas sim que o aluno saiba estruturar o texto. Os candidatos também têm que lutar contra a ansiedade nesses últimos dias. O nervosismo é normal, só que tensão demais pode atrapalhar na hora da prova. Confira as nossas dicas para manter a calma e o foco durante o exame. A prova do Enem é muito extensa e por isso ela é cansativa também. Se você já é uma pessoa ansiosa, com certeza, ao ler muitos textos e ficar na dúvida sobre algumas questões, pode ser bem provável que fique ansioso e se perca no momento de passar as questões para o gabarito ou até mesmo de escolher qual é a questão certa. A dica é respirar. Mantenha a sua respiração frequente e respire fundo sempre que se sentir cansado. Pequenas pausas para a respiração podem reconectar seu cérebro de modo que você oxigena a sua circulação e pode ajudar você a recomeçar de modo mais fresco o seu pensamento aí em relação à prova. Uma dica também é ir ao banheiro, tomar um gole d'água. Tudo isso ajuda você a fazer pequenas pausas durante a sua prova. Ficar muito focado com a cabeça baixa durante muito tempo, porque afinal a prova vai dar 1 às 7, pode gerar um desconforto para o seu próprio corpo. Então respirar, tomar água, ir ao banheiro, comer alguma coisa, um lanche rápido, uma barra de cereal, por exemplo, ou alguma fruta, pode te ajudar a fazer esse pequeno intervalo que vai também ajudar o seu potencial na sua inteligência emocional mesmo para a prova. Nesse momento pegar situações do dia a dia de vocês, assim que vocês gostam, e olhar a análise gráfica dessas situações. Por exemplo, um paraquedista. Como é que é o gráfico da queda de um paraquedista? Então, não é o momento de ficar se desesperando e ficar lendo todos os livros de física, mas é tentar olhar situações cotidianas e olhar como é que é a construção gráfica dessas situações cotidianas da vida de vocês, assim. E é isso. A equipe Prepara Enem, juntamente com a Unesc, está de portas abertas para ajudar você neste momento. E agora, nessa reta final, deseja boa sorte na prova, mas mais que boa sorte, deseja um momento de concentração
e que você possa colocar todo o seu potencial na hora do seu teste, do seu exame final do ensino médio. Uma última dica: separe os documentos e os materiais necessários para a prova na véspera, para não esquecer de nada. É bom lembrar que os portões dos locais de prova do Enem 2018 fecham à 1h, horário de Brasília. As provas começam à 1h30, com duração de 5h30 no primeiro dia e uma novidade, 5 horas no segundo dia de provas. Aproveitem as dicas e um bom Enem a todos!